Olá, pessoal! A gente está aqui nesse curso sobre como falar de Jesus para as pessoas, né? E a gente finalmente chegou no vídeo sobre o que falar quando a pessoa já está ali aberta, querendo ouvir, ou aberta para ouvir, e você tem a oportunidade de falar de Jesus para ela. E aqui esse vídeo vai ser talvez um pouquinho maior, né? Lembra que eu tenho falado sobre a cebola para vocês? Sobre as camadas da cebola? Você ia aprofundando. E aí eu vou perguntar para você, o que está no centro? Está no centro dessa cebola, que seria as camadas de uma conversa. Para nós, que somos cristãos, o que está no centro é Jesus. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós ficamos confusos sobre isso. Se você for perguntar para as pessoas aí fora assim, o que você acha que é o centro da conversa dos evangélicos, por exemplo? Você vai ficar talvez surpreso, que as pessoas vão falar talvez muitas coisas sobre religião, até mesmo sobre política, e entre outras coisas, ideologias talvez, mas talvez muitas não vão dizer Jesus. E isso é uma pena, né? Eu não sei, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não fiz essa pesquisa, tá? Mas pela minha experiência, eu poderia apostar que muitas pessoas iriam errar. E talvez porque muitos estão realmente confusos sobre aquilo que é o centro. E o centro da nossa mensagem não é a religião. O centro da nossa mensagem não é a igreja. O centro da nossa mensagem não é a teologia. Agora tem uns cachorros latindo aí, né? Mas vou tentar continuar assim mesmo. E por que é tão importante enfatizar isso? Porque se nós não tivermos isso muito, muito claro, nós mesmos vamos nos perder em relação ao objetivo da nossa conversa. Nós mesmos vamos nos atrapalhar, vamos embaçar a mensagem. Então, às vezes a gente fica perdido quando alguém entra num assunto, né, de teologia, ou alguma coisa sobre teologia, ou outros assuntos, e a gente se perde naquela conversa e não consegue mais sair dali. Por quê? Porque a gente não tem muito claro na nossa cabeça qual é o centro da cebola, qual é o centro da conversa, onde a gente quer levar de fato, onde a gente quer chegar de fato, o que é realmente importante. Isso não significa dizer que você não pode conversar sobre outros assuntos. Pelo contrário, eu acho que o cristão tem que pensar sobre tudo, né? Nós temos que ter uma mente pensativa. A gente não vai saber sobre tudo, tem coisas que a pessoa vai perguntar, se vai falar, não sei. Então, eu não estou dizendo que a gente não possa falar sobre essas coisas, eu estou dizendo que elas não são o centro. E quando esses outros assuntos eles vêm na conversa, você tem que saber, olha só, isso é importantíssimo que eu vou falar aqui para você agora. Você tem que saber como usar aquele assunto como uma espécie de trampolim, certo? Como um gancho para um assunto mais profundo. Então, como é que você vai sair daquilo para ir para um assunto mais profundo em direção a Jesus? Muitas vezes eu faço isso, quando a pessoa pergunta alguma coisa muito complicada, né, um assunto de ideologia, ou de teologia, ou de arqueologia, tá? Às vezes eu gosto de falar assim, poxa, eu gosto muito de pensar, às vezes, ficar pensando, o que Jesus devia pensar sobre isso? E isso às vezes abre uma porta para mim de começar a falar de coisas que ele falou. E dali a pouco aquele assunto ficou para trás, entendeu? Então assim, o seu assunto principal é Jesus.